Pronto. Bom, então vamos lá. Agora, bom dia a todo mundo. Bom dia especial aí para Renata, para a doutora Renata, que de novo topou estar com a gente. Ela já é nossa médica escolar quase, tá? Estamos em tratativas tácitas, né, Rê? É como se fossem tratativas, né? Essas canjas, assim, que você dá pra gente. Bom, então hoje, pessoal, vamos lá. Antes de eu falar, eu vou ler um pequeno trecho de algo de muito que Steiner traz e que diz assim: no pensar clareza, no sentir cordialidade, no querer prudência. Almejando-as, posso então esperar que eu corretamente encontre-me nas trilhas da vida diante de corações humanos e no âmbito do dever, pois clareza provém da luz da alma, cordialidade contém o calor do espírito, prudência intensifica a força da vida, e tudo isso em confiança com Deus anseia, em caminhos humanos conduz a passos bons e seguros na vida. Bom, não é novidade para ninguém que a gente está vivendo um momento assim muito delicado com relação à pandemia, sobretudo aqui em Bauru, né? Tinha, como na maioria das cidades, uma posição até que cômoda no final do ano passado, e agora isso foi alterado. E, ao mesmo tempo, isso demanda uma série de percepções, né? Caminhos que nós podemos percorrer no âmbito das percepções. Isso nos gera medo, mas também nos gera coragem. Isso nos gera angústia, mas também nos gera confiança. E a grande pergunta, né, falando a partir de uma escola que tem todo o compromisso, né, com o desenvolvimento saudável do ser humano, eu acho que é uma grande possibilidade da gente ampliar esse olhar, sem partir para extremos uníssonos, eu diria. Então, dito isso, eu já vou passar a palavra para a Renata, que está sempre com a gente, a doutora Renata Arceles, é pediatra, infecto, faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid de Bauru desde o início da pandemia do ano passado, e sempre, né, por ter essa perna nada, por ter o corpo inteiro, mente e alma dentro da medicina antroposófica, ela, né, consegue ampliar e nos apresentar caminhos que naturalmente ou aí fora nós não teríamos com tanta facilidade, tá? Então é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa com relação à sua qualificação, eu acho que não é o caso, mas é importante que se diga essas três coisas, né? Você é uma médica infectologista pediatra e uma médica antroposófica e uma pessoa com o coração do tamanho desse país, né? Então, estou passando a bola para você, para a gente fazer um passeio aí por uma visão geral, depois perguntas, acho que a gente pode trazer ou para o chat ou pedir a palavra depois. A ideia é que nós temos aqui 1 hora de conversa e depois encerremos, e durante a semana, com o andar aí da carruagem, né, com novos fatos, a gente combina uma outra reunião, possivelmente lá pela quinta-feira, a gente ainda está fechando isso. Então é isso, passo a palavra para a Renata. Obrigado, Rê, pela disposição e bom dia. Bom dia a todos. Eu queria, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo.
Dani, acho que meu coração precisa crescer mais, viu? Acho que o de todo mundo sempre pode crescer um pouquinho mais. Não sei se é esse tamanho todo aí que você fala, não. Mas acho que a gente pode também nesses encontros abrir mais espaços no coração, eu acho, de todos nós. Então, assim, eu queria começar dando um pouquinho da visão do que está acontecendo agora no na nossa cidade, porque acho que isso também gera bastante angústia para todos. Então, nós estamos num momento delicado, sim. Nós tivemos um aumento de 116% de número de casos em relação ao ano passado. Nesses últimos 15 dias, digamos assim. E nós tivemos um aumento de 26% do número de óbitos em relação também, nesses últimos 15 dias, em relação à média móvel de 2020. Isso, comparado com alguns outros municípios da nossa região, é gigantesco, que nós estamos falando de vidas aqui próximas a todos nós, mas algumas cidades que não tinham registrado casos, óbitos, por exemplo, algumas cidades menores, Bocaina, por exemplo, teve um aumento de 300% do número de casos, teve óbitos que não tinha tido o ano passado. Então, não é, infelizmente, uma coisa que recai só sobre nós. Mas, enquanto moradores dessa cidade, o que nós podemos fazer, né, a nossa parte. Esse é um ponto. Um outro ponto é que, dentro de tudo isso, nós tivemos a nossa maior acometimento continua sendo na faixa dos 20 aos 50 anos no nosso município. E o número maior de óbitos continua sendo entre 60 e 79 anos. A gente tinha essa idade um pouquinho acima. Aparentemente, parece que pela vacina a gente já caiu um pouquinho para baixo dos 80 anos, né? O que é muito bom, por um lado, né? E, por outro lado, é importante que vocês saibam que, embora seja difícil da gente conseguir vacinar em tempo hábil toda a nossa população, os esforços estão sendo grandes. A gente teve reunião ontem do comitê, os infectologistas todos reforçaram muito a importância para a prefeitura de que, se tiver uma possibilidade, se for para investir em alguma coisa agora, que se possa investir em vacina, mas é importante que vocês saibam também que a vacina não é um produto fácil de ser produzido. Então, é um mundo inteiro buscando vacinas que são de difícil produção, porque você tem que extrair DNA, RNA do vírus, você tem que inativar vírus, você tem que ter laboratório de alta segurança. Então, assim, não é um processo simples, né? Então, se a gente for comparar, o Brasil aí teve um pouco mais de 9 milhões, se eu não me engano, de pessoas vacinadas. Tem países como Israel que, com esse tanto, vacinaram quase a população inteira, né? Então, nós somos muitos países dentro de um país, então a nossa dificuldade, e um país pobre, então, ou em desenvolvimento, né? Como ficar melhor para falar? Mas a gente vai ter mais dificuldades. Enquanto isso, o que nós podemos fazer? Aumentou o número de óbitos em pessoas mais jovens, em gravidade em pessoas mais jovens, e quando eu digo mais jovens, aí nessa faixa de 50, 40 anos, 30, 20, que a gente tem visto, sim, mas a gente não aumentou a porcentagem do que a gente vinha vendo, né? O que acontece agora são mais pessoas se infectando.
a gente já tem algumas comprovações das variantes, por exemplo, a do Reino Unido, comprovadamente maior transmissibilidade e provável maior gravidade também. A nossa cepa de Manaus, que já são, na verdade, 2 variantes, a P1 e a P2, ela pode, sim, ter uma maior transmissibilidade, mas a gente ainda não tem isso comprovado. Ela pode estar relacionada a maior gravidade, mas a gente ainda não tem isso comprovado, porque é muito difícil a gente saber dos casos graves qual cepa foi. Então, independente do que, de qual, como a gente tem que se cuidar, né? A gente não vai saber disso exatamente agora. Mas algumas coisas não mudaram. Quando a gente fala que é uma cepa mais transmissível, como a gente calcula isso? Sempre quando a gente calcula a capacidade de infectividade da transmissibilidade, então, por exemplo, o sarampo, cada pessoa pode infectar 18 outras pessoas, que é uma alta transmissibilidade. A gente consegue medir isso. E a cepa anterior tinha a capacidade de infectar aí uma média de 2 a 3 pessoas, 1,5 em alguns estudos. E aí agora a gente mede que ela transmite, uma pessoa transmite para mais pessoas que isso, mas isso ainda não está muito bem estabelecido, né? E a infectividade a gente mede justamente por isso. Você entrou em contato e você conseguiu desenvolver doença ou não. Então, são dados, demandam muitos estudos ainda para a gente ter alguma certeza em relação às variantes. Mas o que a gente sabe é que o jeito de transmitir não mudou. Então, o que a gente passou 1 ano aprendendo e falando de usar máscara, manter distanciamento social, cuidado com a higiene das mãos, não mudou. Isso continua valendo. Não é que o vírus, de repente, ele vai conseguir atravessar a máscara. Não é que, de repente, o vírus ele vai conseguir pular de uma distância de 3 metros, 5 metros e infectar mais. Não é isso. E junto com isso, a gente percebe que as pessoas estão muito cansadas, os jovens estão cansados, da necessidade deles se reunir, ter essa vida social, e aí o que a gente vê é em todas as classes sociais, não é falar que isso acontece só na periferia, mas nos condomínios, muitas reuniões, muitas festas de jovens, mas a gente não vê só isso nos jovens, nós vemos também na nossa vida, no nosso dia a dia de adultos, uma ampliação das reuniões familiares ou com grupos de amigos. Não podemos nos encontrar? Não é isso. O grande X é que quando nós nos encontramos, em 10, em 15, em 20 pessoas para um almoço, para partilhar uma refeição, uma tarde, uma manhã, um jantar, a gente vivencia isso de uma forma sem máscara, né? A gente relaxou um pouco no final do ano, todo mundo cansado, e perpetuou esse hábito de, só é mais 2 famílias que eu vou encontrar. São só meus primos, são só meus padrinhos, são só meus amigos de infância. E nesses momentos a gente se descuida. E o que a gente tem visto dessas pessoas internadas ou atendidas ambulatorialmente não é uma transmissão porque pegou no trabalho. A infinita maioria pegou de casa. Alguém que foi no aniversário e contou para o outro 3 dias depois, e aí dessa festinha, mais 3, mais 4, mais 5. Então, esse é um ponto. Não mudou o jeito de transmitir. O que mudou foi os cuidados que nós deixamos de ter. O outro ponto é criança. E eu acho que essa é a parte que talvez vocês estejam mais interessados em saber. Porque tem circulado muitas notícias de aumento do número de atendimento em criança com Covid, de criança em UTI com Covid, de óbito em criança com Covid. Então, o que acontece? Também nesse ponto, não podemos dizer ainda com segurança sobre as variantes, mas aparentemente
A gente aumentou o número de crianças internadas com gravidade porque nós aumentamos a transmissão para a criança. Quem transmite para a criança? É a escola? Não. Esses casos, basicamente todos de crianças que têm aumentado a transmissão familiar. Se aumenta a transmissão na comunidade, aumenta a transmissão para a criança. Então, são pais que se contaminaram e passaram para a criança, é avós, é cuidadores, é babá, é tio, é madrinha. E aí, sim, é aquilo que nós conversamos já há um tempo atrás, 90% das crianças têm a forma leve ou assintomática, continua valendo. Esses 10% que precisam de algum atendimento maior, pela forma moderada ou grave, continua valendo. Desses 10% que tem uma forma moderada ou grave, que pode precisar de algum atendimento, alguma intervenção hospitalar, 10% de caso crítico, que chega a precisar de UTI, 1% de óbito. Infelizmente, continua valendo. Só que se a gente aumenta o número de casos em criança, nós vamos começar a ver esse aumento em número numérico dos casos de gravidade e de óbito em criança. Como estamos em Bauru hoje, assim, esse ano, o que a gente tem? Porque já me falaram assim, eu ouvi dizer que a UTI da Unimed está cheia de criança. Não, não temos nenhuma criança na UTI da Unimed de COVID, por Covid. E assim por diante. Nós tivemos um óbito de uma adolescente de 17 anos, e esse foi o único caso esse ano em menores de 18 anos em Bauru. É uma adolescente que já tinha comorbidade, já tinha alguns outros problemas, com obesidade grave, 130 quilos. Então, não é uma coisa que é geral, né? Aquilo que a gente fala dos fatores de risco, principalmente a obesidade, é o que ainda é o que vale também quando a gente pensa em criança. Tivemos um outro caso de uma criança de 8 anos que evoluiu com comprometimento pulmonar e que precisou de oxigênio. Não precisou ser entubado, bom estado geral, e é uma criança sem comorbidades. Então, por que ela evoluiu assim? Não sabemos. É a cepa nova? Não sabemos, não é um exame que a gente tem na nossa mão para fazer. Mas, independente de ser ou não, ela faz parte desses 10%, desses 10% dos 10% que vai precisar de internação. De toda forma, aparentemente, mesmo com a gravidade, evolui melhor do que em adulto, não é isso que a gente vê em adulto. Então, esse é um ponto. As internações são mais prolongadas agora. Então, realmente, isso quando a gente vê 116% de ocupação dos hospitais de Bauru e dos leitos para o município e para a nossa região, que é a DRS, o que é 116%? Eu ouço as pessoas falando assim, isso não existe, isso é fake, não tem 116%. Isso é porque todos os leitos estão ocupados e tem pacientes em condições de UTI, com intubação, com respirador, no corredor, no pronto-socorro do hospital público e privado, esperando por leito e a gente não tem. Então, agora, quando o Estado pediu essas medidas mais restritivas e a prefeitura vai seguir essas medidas mais restritivas para todas as atividades, pensando em diminuir a circulação das pessoas de uma forma geral. A gente sabe que 15 dias, na verdade, é pouco, 15 dias é o mínimo que a gente poderia ver, então isso, na verdade, vai ser reavaliado depois, se serão necessários mais dias. Mas a gente sabe também que se todo mundo tivesse aprendido a fazer só o essencial nessa parte, com muito cuidado, talvez a gente não precisasse estar passando por isso de fechar estabelecimentos, o comércio, as escolas e tudo isso, porque a gente não teria esse aumento. Então, isso que nós vamos fazer não é um lockdown. Lockdown é fecha tudo mesmo, até mercado, só vale delivery, de deixar lá na portinha de casa. E que a gente tem medo
de como isso funciona para uma população que a maior parte depende de trabalhar naquele dia para comer naquele dia. Então, hoje, a gente não entendeu que é viável fazer isso, nem enquanto Estado, nem enquanto Brasil, nem enquanto município, mas contando que a restrição não é só do que eu vou fazer, do que está fechado, mas de como vão ser minhas atitudes dentro da minha comunidade, da minha família, da minha convivência. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente diminui a transmissão, a gente tem uma possibilidade de ter uma folga de novo nos leitos, a possibilidade de um tratamento mais digno para quem precisar, para a gente não chegar no caos de ter uma equipe de saúde cansada e de não ter suporte para atender essas pessoas que precisam, sejam jovens, sejam de qual classe social for. Então, esse é um ponto. Quando a gente fala de fechar ou não escola, qual é a medida do Estado e a medida que o município adotou? Escolas municipais e estaduais vão antecipar o recesso de julho, 15 dias fechada, né? Por enquanto, nesse período. E as escolas privadas podem continuar abertas, mas estimulando que quem puder faça isso de uma forma virtual. Faça isso no online e respeitando os 35%. Quando eu penso no universo das crianças pequenas, se a gente falar de atividade online, é muito difícil, né? Se a gente está pensando no que é saudável para essas crianças, em crianças abaixo de 6 anos, que nós estamos falando aí nas crianças de vocês, mas se a gente for contar, crianças para baixo de 9, 8, 10 anos, não é saudável, né? Esse tempo nem é saudável, nem é profícuo. Não é só o fato de não ser saudável, mas o que a gente tem de estudos feito na pedagogia tradicional, não estou nem contando com Waldorf, porque nenhum estudo é voltado para a pedagogia Waldorf, mas o que os educadores perceberam e estimam, dentro desse 1 ano que passou de pandemia, é que no melhor dos cenários, a criança mais disciplinada, que conseguiu fazer tudo online, tem uma perda de 30%. A média das crianças, aquela que fez, mas não fez, foi, mas não foi, uma média de perda em relação ao que seria uma situação habitual de 50% no aprendizado. E nos piores cenários, então, quando a gente pensa aí nas nossas crianças de sistema público, nas nossas crianças que não dão conta de ficar na frente do computador, ou que ficam, mas que não estão prestando atenção em nada, é de mais de 70%. Então, não é o conteúdo, seja para qual tipo de escola que for, que vai estar em jogo daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Tudo isso vai ter que ser retomado, seja de uma forma na escola Waldorf, seja no método construtivista, seja como for, isso vai ter que ser retomado. Mas quando a gente pensa na escola Waldorf, a gente não vê muito abaixo dessas idades para criança pequena o como é um online. Então, o que eu deixo para vocês refletirem enquanto escola, enquanto pais, enquanto comunidade aí da Flor, que vai construir isso juntos. Eu sou uma família que eu estou fazendo home office em casa e eu não consigo organizar com as minhas crianças pequenas para elas terem uma rotina saudável aqui dentro da minha casa e eu, enquanto adulto, também. Então, essa é uma criança que, se for para a escola, vai ser bom para ela, vai ser bom para a família, vai ajudar na saúde geral dos 2 lados para enfrentar essa pandemia. Dentro da escola, eu tenho professores que estão seguros, eu tenho educadores e funcionários que estão seguros, que estão sendo seguidos os protocolos, que entenderam que a transmissão não é assim, o foco de transmissão não é a escola,
porque as famílias estão cuidando desses professores também, fazendo a sua parte, nos finais de semana, nos encontros de família, nas suas atividades do dia a dia, para não expor essa criança ao contágio, porque essa criança pega do pai e da mãe em casa, e aí ela pode ir para a escola sem saber que está. Se ela tiver de máscara, se for uma criança que consegue ficar de máscara, que consegue fazer as coisas, ela está protegendo. Se ela não tem sintoma, ela também está protegendo. Mas se ela já tem algum sintoma ou se ela não usa máscara, eu também estou expondo os meus profissionais. Então, a gente tem que pensar muito o que a gente quer enquanto comunidade, o que é essencial para a gente. Então, quando a gente fala Unicef, Organização Mundial da Saúde, Pan-Americana da Saúde, que escola é a última a fechar e a primeira a abrir, quando a gente vê alguns países, por exemplo, como a França, que no primeiro lockdown fechou escola e no segundo lockdown não fechou escola porque viu que escola não é a fonte de transmissão, então só a escola ficou aberta, é porque eu estou entendendo que escola é essencial, porque tem profissionais que são essenciais de outras áreas que precisam trabalhar, mas eu estou entendendo que cultura e educação é essencial para o meu povo que vai estar aqui nesse país daqui 10 anos, 20 anos, talvez gerenciando uma outra pandemia. Daqui 30 anos, não sei quando, como, ou seja lá o que for que eles vão ter que gerenciar. Então, eu, enquanto comunidade, enquanto sociedade, se entendo que educação é essencial, eu vou prestar atenção no que eu faço no meu dia a dia para poder mandar minha criança para a escola. E aí, são coisas simples, né? Por exemplo, isso que eu falei dos encontros em família. Eu posso me encontrar com a família. Então, que eu faça mesas separadas, cada um faz a sua refeição em mesas separadas e distantes, e depois, quando nós vamos ficar juntos conversando, num lugar aberto, com máscara, com distanciamento. Mas se eu estou me encontrando, fazendo reuniões de fim de semana com outras pessoas da minha família que não moram na minha casa, eu já não estou cuidando da escola, sem máscara. Eu quero fazer atividade física é muito importante, eu estou ao ar livre, eu vou fazer uma caminhada num lugar que eu não vou passar com 15 junto da academia, fazendo todos juntos a mesma caminhada, a mesma corrida, o mesmo treino. Eu não estou andando de bike junto com todo mundo, uma galera inteira que está sem máscara enquanto está andando, ninguém está um grudado no outro, mas para depois para beber água, para conversar, todo mundo junto sem máscara. Eu vou jogar meu futebol de fim de semana. Assim, eu não vejo quem joga futebol de máscara, mas acho que, né, não sei se isso é viável. Eu não jogo futebol, eu vejo meu filho brincando de bola, às vezes, com o amiguinho ali embaixo, de máscara. Mas isso não é um jogo, não é um treino, né? Então, eu não posso dizer se é viável jogar futebol de máscara, mas se eu não estou de máscara, como a maioria dos jogos que eu vejo por aí, e eu vou dividir uma bola e o outro está sem máscara, eu estou correndo risco. Aí eu volto para casa, eu estou correndo risco de passar para o meu filho e ele ir para a escola. E por que eu estou falando do futebol? Porque aqui em casa a gente teve um amigo que um dos jogadores do futebol de sábado à tarde estava contaminado, foi jogar bola, não sabia, claro, e passou para alguns outros colegas do time. Então, são pequenas coisas que a gente fala, estou fazendo atividade física, é bom para a minha saúde, e é ao ar livre, mas eu vou ter contato no tete-a-tete em algumas atividades físicas, como futebol, como basquete, como rende, que eu vou dividir bola. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. Então, esse é um outro ponto. Então, dito tudo isso, cabe a vocês refletirem, né? É necessário eu mandar a minha criança para a escola agora ou não? Se é necessário, eu estou fazendo a minha parte? E a escola está se sentindo segura em relação a tudo isso? E os professores, os educadores também estão se cuidando? Quando a gente olha para os 4.000 infectados no estado de São Paulo, na comunidade escolar, pública e privada, e a gente vai fazer a rede de transmissão, a cadeia de transmissão, a maior parte de transmissão ocorreu em funcionários e professores. Dentro da escola, a maioria não, veio de casa contaminado. Teve rede de transmissão de professor para professor, de professor ou funcionário entre adultos? Teve, em alguns casos, sim. E como é que é isso?
quebra de barreira. Em algum momento, ou compartilhou uma refeição, ou na sala dos professores, ou na copa, de alguma forma, como um professor, sei lá, por exemplo, do 5º ano, que tem um contato de 15 minutos por dia com o professor do 7º ano, contaminou do 7º ano. Não foi na sala de aula, foi em algum momento que eles estavam próximos e sem proteção. Aí a segunda, depois, em bem menor quantidade, de professor para aluno. E, em último, a quantidade menor foi de aluno para aluno ou de aluno para professor. Então, eu também tenho que ter na comunidade da escola, no corpo da escola, funcionários e professores, educadores, que também estão tendo esse cuidado para proteger as suas crianças, os seus colegas de trabalho e as famílias que vão levar as crianças nessa escola. Um outro ponto é que aqui em Bauru, na nossa situação, tivemos casos em várias escolas de casos positivos, foi isolado a bolha, foi ou suspeitos, e a gente não teve em Bauru, desde que começaram as aulas, comprovado rede de transmissão. Alguém contaminado dentro da escola. Esse é um ponto de que continua valendo que a escola ainda é um lugar seguro, desde que a comunidade se comprometa com a escola. Então, essas coisas que eu já falei bastante, eu acho que são pontos que eu queria trazer para reflexão e para entender, porque a gente acaba tendo nesses novos aumentos, e que talvez nós tenhamos outros, né? A Itália está aí, decretou de novo situação de alerta para uma possível terceira onda agora, né? Nesse momento. Então, será que é o nosso último momento de pico? Enquanto o vírus estiver circulando, com possibilidade de fazer variantes, e a gente não tiver uma grande porcentagem da população imunizada, seja pela doença, seja pela vacina, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? A gripe espanhola foi 3 anos. Como será a nossa? Não sabemos. Então, são todas as vezes que a gente tem esses aumentos, a gente fica muito angustiado, ouvindo uma série de notícias que a gente não sabe o que é verdade ou não, e não consegue muito bem como decidir, como discernir, como ter clareza nas informações. Então, acho que eu falei bastante, mas eu queria trazer essas coisas para vocês. Quando o Dani e a Andressa pediram para eu falar alguma coisa, a ideia primeira era, na verdade, para a gente falar outono e como se cuidar e como prestar atenção nas outras doenças respiratórias, no que a gente acontece de comprometimento pela sazonalidade do outono, né? Então, eu ainda vou falar um pouquinho disso, apesar de que eu acho que eu já falei bastante do resto, porque eu acho que ainda é importante. Se a gente tem um aumento da transmissibilidade do SARS-CoV, é porque a gente tem aumento de circulação. Se a gente tem um aumento de circulação, a gente vê automaticamente aumentar as outras doenças respiratórias dessa época do ano também. Vai começar agora a gripe, junto, influenza, a gente vai ver de novo uma circulação, né, que começa sempre por essa época. A gente tem outros vírus muito importantes na pediatria, além do influenza. A influenza continua sendo um dos vírus que mais preocupam o pediatra, principalmente em criança abaixo de 5 anos, ou criança com asma, ou criança com síndrome de Down, cardiopatia, outras pneumopatias, ainda é o que mais preocupa o pediatra nessa época do ano. E por isso que a gente sempre fala muito das vacinas para baixo de 5 anos, vacina as crianças na unidade de saúde, porque tem para gripe, para cima de 5 anos, vai para a escolinha, procura saber, se informar e, se puder, fazer a vacina da gripe particular, porque ainda é a principal responsável nessa época do ano pelas internações, gravidades, UTI e óbito por doença respiratória em criança. Então, a gente vai começar a circular isso de novo. Qual que é a diferença dela, por exemplo, para a COVID?
ela também vai ter dor de garganta, ela também vai ter dor no corpo, mas normalmente a febre da influenza é uma febre mais alta que dura mais dias, 2, 3, às vezes 5 dias. Eu consigo jurar por Deus que é sem fazer exame? Não. Então, sempre uma criança que começou febre, ou começou dor de garganta, dorzinha no corpo, mal-estar, porque criança pequena na idade de vocês nem sempre vai falar que está com dor no corpo, nem sabe o que é isso. São os pais que vão perceber que ela está amuadinha, né? Ah, ela não está normal, ela está amuadinha, hoje ficou mais quietinha. Ai, não sei, acho que ela vai ficar doentinha. Hoje ela dormiu à tarde, ela já não dorme mais à tarde. É assim que a gente vê, né? Então, tá diferente? Não manda para a escola. Eu não sei o que é. Às vezes não é nada. Pode ser até que seja só um cansaço mesmo. Mas espera um dia. Vamos ver o que vai acontecer. Só uma coisa. Isso é por causa do Covid? Não. Independente do Covid, tudo isso passa dentro da escola, passa para outras crianças e passa para os professores. Então, isso é para ser sempre. A criança não está moadinha, você acha que vai ficar doentinha. Teve uma febre, teve uma dorzinha de barriga, teve uma dorzinha de garganta, fica com ela em casa por um dia. Tanto pensando no próximo que você vai proteger, como pensando na sua própria criança, se ela está ficando doentinha, o que ela precisa é do ninho dela, do lugar que ela vai poder ficar deitadinha, quietinha, do lugar que ela vai poder comer o que ela quer, beber a aguinha. Nem sempre a gente tem condições de fazer isso. E cada família tem sua realidade, mas dentro da sua realidade, como eu posso proteger os outros lá na escola e cuidar de uma forma melhor da minha criança, independente se é influenza ou se é Covid. E outro vírus que é muito importante nessa época do ano em criança pequena, principalmente abaixo de 2 aninhos, é o vírus sincicial respiratório, que é responsável pela bronquiolite, que para a gente, principalmente abaixo de 1 ano, é o que mais deixa pediatra de cabelo em pé, assim, pela gravidade, pela possibilidade de evoluir com gravidade, com insuficiência respiratória, precisar de suporte de oxigênio, tudo isso muito mais do que o COVID na criança, muito mais frequente. Porém, desde quando eu estava na faculdade, há 22 anos atrás, meu professor de pediatria falava: o tratamento da bronquiolite é OMS, oxigênio, mãe e sossego. E não mudou, continua sendo isso. Então, quando a criança evolui com gravidade, ela precisa internar, ela precisa receber oxigênio, às vezes precisa de um suporte ventilatório, como na Covid precisa de intubação, mas outras coisas para a gente fazer, é um vírus, olha só que eu estou falando, o Covid, quando a gente quer inventar tratamentos mágicos, ivermectina, cloroquina e tudo isso, para um vírus que acabou de acontecer. A gente tem vírus como a bronquiolite, que até hoje continuam sendo uma pedra no sapato para a gente, e que a gente continua com o mesmo tratamento que eu aprendi lá 22 anos atrás, de oxigênio, mãe e sossego, né? Então, a gente cuidar de vírus não é uma bactéria que eu vou lá e uso antibiótico, é diferente. Então, eu também tenho que tomar cuidado, e é por todas essas coisas que a gente fala, que preferencialmente, sendo possível, a criança antes de 2 aninhos é melhor que fique em casa. Não pode, vai para uma escolinha, vai com os cuidados, vai com uma escolinha que ela possa ser melhor recebida, que a gente possa fazer isso na escola privada e pública, porque hoje quem mais precisa de escolinha antes dos 2 aninhos, normalmente, são os pais que dependem da escola pública, né? Então, são coisas todas para a gente pensar. E, normalmente, a bronquiolite é uma febrinha boba, e aí é uma tossinha chata, aí é uma tossinha que vai piorando e vai ficando cansadinha para respirar. Então, como tudo começa? Muito parecido. A gente também tem, nessa época do ano, adenovírus circulando, que também dá febre, também dá dor de garganta, e também pode estar associado com diarreia, pode estar associado com vômito. E aí fica o quê?
um meio de campo embolado. Pode ser Covid? Pode ser outra coisa? Pode. Então, a gente, nessa época do ano, muitas doenças alérgicas para as crianças que têm rinite, que têm dermatite atópica, que têm asma. E aí, da rinite crônica, ela evolui para sinusite. E aí, o que acontece? O narizinho escorrendo, é o narizinho congestionado, é a noite que tem uma tossinha. Ai, todo ano ela tem. Eu tenho certeza que não é Covid. Não tem mais ninguém na minha casa doente. Nenhum dos adultos, ela não teve convívio com ninguém. Provavelmente deve ser o quadro alérgico dela mesmo. Mas só por isso eu vou mandar para a escola, porque eu acho que é isso, não tem ninguém em casa assim? Não. Eu vou cuidar dessa criança, eu vou tomar as medidas que ou eu já sei, porque é sempre isso que o pediatra da criança me orientou, ou eu vou procurar o pediatra dela e vou começar a cuidar desse quadro que ela está aí com congestão, com coriza, e ela melhorou. Meu pediatra falou, não, pode ir, não é mesmo. Ou eu fiz o exame porque eu quero fazer com mais certeza ainda. Mas não sou eu que estou decidindo o que é ou não, eu, mãe. Mas eu estou tendo orientação médica, eu estou tendo os cuidados que eu preciso para mandar ela para a escola. Só porque eu quero proteger a escola? Pode ser só porque eu quero proteger a escola, os amiguinhos e todo mundo que está lá. Mas também porque eu quero proteger a minha criança. Se minha criança está com o narizinho congestionado, espirrando, escorrendo, qual a chance que ela tem de não colocar a mãozinha no nariz, mesmo de máscara, de não tirar essa máscara e de, assim, se contaminar porque pegou alguma outra coisa do amiguinho e aí está aí com a mãozinha toda hora no nariz porque está incomodada com ele. Eu tenho um nariz mais secretivo ali, eu tenho uma coisa que minha criança não está com a saúde dela na plenitude que deveria estar, então automaticamente é um processo alérgico, mas que facilita ela co-infectar com outras coisas, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Melhorou? Tá tudo bem? Tô tranquila? O pediatra falou que pode ir para a escola, então pode ir para a escola. Então, é uma época que, se a gente vê muita circulação do coronavírus, automaticamente a gente vê e tem visto nos nossos hospitais, nos nossos atendimentos de pediatria aqui, e no Brasil, e em outras cidades, um aumento de novo de bronquiolite, de internação por outros motivos, por outras causas respiratórias, que não o Covid. Então, vocês vão ver, sim, muitas notícias de ter aumentado o número de crianças internadas por síndrome respiratória. Não necessariamente só o Covid. Então, esse é um ponto quando a gente fala de outono. E, para finalizar, eu acho que, para finalizar o que eu vou falar, e aí depois vocês têm um tempo aí para fazer as perguntas, o que eu posso fazer? Eu tenho que dar vitamina C, eu tenho que dar vitamina D, eu tenho que dar vitamina E, eu tenho que dar ferro, eu tenho que dar zinco, eu tenho que fazer uma poção aí com essa criança, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou blindar a minha criança, a minha família para isso? Assim, temos algumas coisas que melhoram realmente a imunidade. Vitamina D, vitamina E, vitamina C, ômega 3, zinco, selênio. Eu falei algumas coisas, mas já virou muitas, né, do que eu falei. Onde que eu tenho tudo isso? Numa alimentação balanceada. No sol que eu recebo brincando ao ar livre, eu tenho tudo isso. Eu tenho ômega 3 nos peixes, nas castanhas, tenho selênio nas castanhas, tenho vitamina D no ovo, nos peixes, em alguns outros vegetais, abóbora, tenho vitamina, tenho selênio, proteína e zinco em leguminosas, tenho proteínas nos grãos todos, grão de bico, ervilha, feijão, ferro na carne. O ferro ajuda muito no processo de antioxidante. Eu tenho só ferro na carne? Não, eu tenho em outros vegetais também, para quem
não come carne. Então, assim, habitualmente, uma família que tem uma dieta balanceada e saudável, que conseguiu levar esses hábitos para a criança, ela não precisa de suplementação. Pode ser que ajude, mas tem que muitas crianças, por exemplo, têm preferência justamente pelos vegetais que são ricos em vitamina C. Poncã, laranja, morango, kiwi. Então, será que essa criança precisa ingerir a mais? Provavelmente não. Eu posso fazer tudo isso da minha cabeça? Poder, todo mundo pode, né? É o livre-arbítrio e é a responsabilidade por cada ato de cada um. Mas é sempre importante discutir com o seu pediatra. Por quê? Porque pode ser que a criança, por mais que a família tenha uma dieta super balanceada, ela entre em algumas fases de seletividade. E as crianças têm isso. Ao redor dos 3 aninhos, de repente, começa a não querer alguma coisa e querer outra, ou não quero, nunca mais comia de tudo, nunca mais aceitou um grupo de alimentos. Depois, perto dos 5, 6 aninhos, isso volta a acontecer. Então, assim, por mais que tenha, pode ser que eu precise de uma ajuda por um tempo. Isso pode estar relacionado à própria identidade da criança, em alguns momentos que a gente fala na antroposofia da chegada do eu, e que ela começa a ter um pequeno vislumbre de ter a própria decisão, assim, a própria vontade, mas que ela não pode decidir. Então, no mínimo das coisas que ela pode demonstrar a vontade dela, às vezes é no alimento. E eu vou respeitar isso? Vou respeitar por um tempo. Talvez vou ter alternativas. Eu sei que ela não está aceitando, por exemplo, não sei, talvez feijão. Coloco outras coisas, coloco outras grão de bico, lentilha, faço uma torta, faço um purezinho, faço uma sopa. Ou é alguma coisa que eu posso trazer a opção para ela escolher. Ela não está gostando de 3 tipos de fruta, mas tem alguma que você acha que ela gosta menos ainda. Então, de repente, eu posso falar, olha, tem essa e essa, qual você vai escolher para você comer? E aí, nisso, ela gostar, não gosta nenhuma das duas, mas tem aquela que gosta menos, e ela escolheu. Então, ela está ganhando. E aí, ela vai comer. Mas, às vezes, mesmo com tudo isso, pode ser que tenha alguma deficiência. E aí é a hora de conversar com o pediatra. Está na hora de eu dar vitamina D? Tá? Preciso dar vitamina C? Preciso complementar ferro ou alguma outra coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. É importante que a gente faça sempre isso com orientação para também não fazer hipervitaminose, às vezes, de uma vitamina que não é o que ela precisa, e deixar de dar uma coisa que ela talvez pudesse precisar. E brincar no sol. O quanto puder, 1 hora por dia brincar ao ar livre, não precisa ser no sol forte, mas ao ar livre. O raio solar que a gente fala, tudo isso também tem uma incidência só pelo simples fato dela estar sob o céu azul. Não precisa estar diretamente no sol, se às vezes o momento que eu tenho para estar ao ar livre é o horário de sol mais forte, eu não consigo. Sono. No sono, a gente regenera a nossa vitalidade. A gente percebe nós mesmos, enquanto adultos, com toda essa angústia, quase, eu não vou falar que é todo mundo, mas a maioria das pessoas no mundo inteiro estão tendo alguma dificuldade para dormir, ou dificuldade para pegar no sono, ou um sono mais agitado, ou um acordar mais cedo do que o habitual, ou um dormir sem vontade de acordar, não está com a corda disposto do jeito que deveria ser o sono. Então, é importante a gente cuidar do sono das crianças, porque mesmo elas pequenininhas também a gente pode estar vendo dificuldade do sono. E uma noite bem dormida, normalmente, é o melhor remédio para quase todas as doenças em criança. Foi dormir, passou um dia inteiro amuada de febre, vômito, diarreia, seja lá o que for, conseguimos fazer com que ela tenha uma boa noite de sono. No dia seguinte, parece outra criança.
passa muito bem até o meio da tarde, no final da tarde vai desvitalizando de novo, volta a febre, fica de novo a moadinha, não quer jantar e às vezes almoçou bem, vai dormir, acorda melhor ainda. Então, se até na doença o sono tem essa propriedade curativa, a gente precisa cuidar do sono da criança, dormir cedo, de preferência antes das 9 da noite, mesmo que isso implique acordar muito cedo, 6 horas da manhã, sábado, domingo ou feriado, no maior pique, chamando o pai e a mãe, o vô e a avó, e o madrinho e padrinho para brincar, porque isso é importante para a criança. E eu acho que é isso, assim, falamos da alimentação, falamos do sono, falamos do brincar ao ar livre. Então, eu sou uma família que eu tenho condições de ficar com a minha criança agora nesses 15 dias, dentro de casa, e eu acho que isso é melhor, porque assim eu colaboro com esse processo de diminuir circulação e não vai fazer falta para ela. Então, eu vou procurar deixar com que ela tenha uma rotina dentro de casa também. Que ela possa dormir nos momentos adequados, acordar cedo, brincar, fazer atividades que alimentem a alma, a criatividade, comer direitinho. Então, prestar atenção nessas coisas também, de agora e sempre. E eu acho que é isso. Eu queria, para terminar o que eu ia falar para vocês, assim, só de tudo isso e abrir para as perguntas, eu queria falar para vocês uma frase que é mais para nós mesmos, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto educadores, pensarmos no que veio essa pandemia, que não está fácil de acabar, e tirou totalmente a nossa estabilidade, né? E onde está a nossa confiança? Onde está o que a gente pode fazer? Então, eu vou ler para vocês. Um pássaro nunca teme que o galho se quebre, porque sua confiança está em suas próprias asas. Essa frase é da Elis Busanello, e assim, o nosso galho se quebrou, né? Mas a confiança tem que estar em nós mesmos. Vai abalar um pouco o nosso voo, talvez a gente quase caia, mas a gente tem que lembrar de bater as asas. Se o nosso galho quebrou, vamos bater as asas e vamos voar o quanto for necessário para achar outro galho. E que a gente possa, com tudo isso, ensinar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, para quem estiver ao nosso redor. E agora vocês ficam livres para me perguntar, para falar, para trazer o que vocês quiserem trazer. Uau, tinha tanta pergunta e elas foram todas se respondendo com as suas falas, né? Mas aí, antes de abrir, Rê, eu vou abusar no bom sentido. Sei que você é pediatra, né? E uma coisa que assim, a criança também não vai estar bem se a gente não estiver bem, né? Acho que essa é uma premissa, né? Não adianta eu querer que a criança durma se eu não durmo, como você disse. Se eu não for deitar às 9, não adianta eu querer que ela deite às 9. Né? Então, olhando para essa necessidade do adulto ser o exemplo mesmo, né? A gente pratica isso para caramba na escola Waldorf, na primeira infância, né? E você disse já, né? É bem claro que todos nós assim, estamos vivendo um momento de desespero emocional em alguns momentos dos nossos cotidianos. Eu diria que eu não vi ninguém que possa dizer para mim, Daniel, estou tranquilo, está tudo certo. Não, ainda não vi. E se eu ouvir uma pessoa falar isso, eu vou ficar curioso e vou ter que fazer 1000 perguntas e ficar observando para ver se, inclusive, pode ser fuga, né? E aí eu queria, assim, que se você tem alguma palha para dar para a gente, né, com relação a o que seria bacana, né, a gente fazer nesse movimento de autopercepção desse nosso desequilíbrio agora. Porque agora eu acho que a gente está em alma grupo nesse desequilíbrio, né?
Então eu vejo, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas indo jogar bola, né? Para extravasar, né? E a gente sabe que tem toda essa questão daí, pô, será que esse modo de extravasar tá fazendo bem para mim ou não e fazendo mal para o todo, né? Como você já disse, a questão da própria academia. Mas emocionalmente, eu queria que você falasse um pouco, alguma busca, alguma mensagem que a gente pudesse prestar mais atenção e para facilitar essa busca que no fundo é individual de cada um, né? Muito embora esteja impactando todo mundo, né? Então eu inauguraria pedindo para você falar para nós adultos agora, sabe? Como que a gente pode, como que eu posso me perceber, ter coragem, como que eu posso correr atrás, buscar como terapia de apoio, não sei, é isso tá afligindo todo mundo e a mim me parece muito importante também você, estando aqui agora, contribuir com isso. Bom, vou falar primeiro uma coisa. Quando você fala que se a gente não vai dormir às 9, a criança não vai dormir às 9, eu preciso desconstruir essa fala. Se a gente comer só besteira, a nossa criança vai querer só besteira e é o que a gente vai ter em casa para oferecer. Mas, por exemplo, o adulto que toma o seu vinho, a sua cervejinha de fim de semana, seja lá como for, e a criança vai querer experimentar, ela não vai experimentar. Então, o sono entra na mesma coisa. O que é bom para a criança e o que eu, enquanto adulto, vou fazer. Eu sei que se o meu horário de dormir é 10, 11, meia-noite, porque talvez eu tenha uma vida de adulto que só aconteça depois que essa criança vai dormir, seja com meu esposo ou esposa, seja com o meu trabalho, seja às vezes com algo que eu goste de fazer. É o meu momento que eu vou tirar para, sei lá, meditar, ouvir uma música, ler um livro. Então, eu sei que eu vou precisar de 1 ou 2 horinhas antes do sono da criança para preparar o sono da criança, e ela vai ter que aprender que na idade dela, esse é o horário dela dormir. E quando ela crescer, ela vai poder ficar um pouquinho mais acordada. Então, eu preciso ser esse adulto forte que você falou. E que a gente, quem não está, né? Ontem eu atendi uma adolescente que teve um quadro respiratório, mas enfim, ela está bem. E aí está tudo bem, os próprios pais falaram, ela melhorou muito de um dia para o outro. E aí o pai falou assim para mim, e é um pai esclarecido, trabalha na área da saúde, e ele falou assim para mim, mas doutora, por que que ela está bem, mas volta e meia ela puxa o ar assim, ó. Eu falei, e quem de nós não está puxando o ar assim, ó? Porque é só a gente perceber, né? Tem horas que a gente parece que parou de respirar e a gente precisa puxar o ar. Então, e isso é necessário até para a gente ter a força de conseguir ser o adulto que orienta e que conduz essa criança. Saber o que fazer, nós todos sabemos, mas a gente vai sendo esgotado, achatado com tudo isso. E a gente vê que o nosso pensar não está mais claro, o nosso pensar que deveria ter tranquilidade, né? Ele é invadido a todo momento por todos os tipos de informação, por todos os tipos de informação científica, fake news. Eu devo ou não devo tomar ivermectina de 15 em 15 dias? Eu devo ou não devo tomar vitamina D? Eu tomo vacina ou não tomo vacina? Eu gosto do presidente ou odeio o presidente? Eu gosto do governador, não gosto? Então, é tanta informação que a gente não busca e chega para a gente, e a gente vai, de repente, né, enchendo a nossa cabeça com esse tipo de coisa e, às vezes, deixa de lado um prazer que a gente gostaria de ter com um livro, com uma peça musical que a gente gostaria de ouvir. Então, eu vejo que o grande esforço nosso, enquanto adultos, é prestar atenção
e fazer um esforço sobrenatural para alimentar corretamente o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer. Nesse momento, para quem é cristão e fala da quaresma, por exemplo, quando a gente começa a quaresma, nós temos aí um tempo de 40 dias, que quando a gente vê na Bíblia, todo o tempo de 40 significa preparação, expectativa e mudança, né? 40 dias e 40 noites do Noé, para poder mudar o mundo. E aí, para poder mudar, para o mundo ser diferente e ser melhor, eu precisei construir uma arca, pegar minha família, trabalhar nisso, ficar 40 dias e 40 noites lá esperando, e depois tudo ia ser limpo. Moisés para receber os 10 mandamentos, o povo de Israel para atravessar do Egito para a Terra Prometida, onde ia ter leite e mel e todo mundo ia ser feliz para sempre. Então, quando a gente fala da quaresma, a gente também está falando desse tempo de preparação e expectativa. E aí eu vejo que, quando a gente olha o sentido da quaresma mesmo, saindo do que a gente aprendeu decoradinho, tem um texto da Bíblia que fala assim, que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. E aí, nesse deserto, ele foi tentado por Satanás. E aí, no deserto, que ele ficou 40 dias, ele tinha as feras selvagens todas com ele, mas ele também tinha os anjos que o serviam. E depois de 40 dias, quando João Batista foi preso, aí ele voltou do deserto e começou a falar para todas as outras pessoas a boa nova. Quando a gente fala da boa nova que ele falava, ele fala, o tempo já acabou, o tempo já chegou. Vocês têm que se converter e acreditar nessa boa notícia que eu estou falando. Então, independente da religião, da crença de cada um, mas pensando na espiritualidade que cada um de nós tem que ter, eu digo que é um tempo, uma quaresma prolongada que a gente está vivendo agora, né? Um tempo que a gente está no deserto interior nosso, que é o maior deserto que pode existir, maior que qualquer Saara, aquele deserto que só a gente olha, e de repente nessa pandemia é para onde a gente foi jogado. O que a gente tem de certeza enquanto adultos? Só nós mesmos, só o que a gente é. Eu não posso garantir e falar nada pelo meu emprego, pelo alimento, pelo meu município, pelo meu estado, pelo meu país. Eu não sei, não tenho mais nada disso, né? E no meu deserto, mas assim, se eu olhar para o meu deserto, eu tenho que acreditar, eu tenho que enfrentar essas minhas sombras, esse meu outro lado, olhar lá para dentro de mim, onde habitam as feras selvagens, onde habita o meu medo, a minha dúvida, a minha angústia, a minha vaidade, a minha soberba, onde habitam as minhas certezas, onde habita a minha dificuldade em perdoar ou pedir perdão, onde habita tudo que eu tenho de dificuldade, a minha insegurança, onde todas as minhas feras selvagens habitam, eu preciso olhar para tudo aquilo ali com a certeza de que quem me leva para aquilo é um espírito muito maior. O mundo está caindo lá fora, mas o que eu tenho é só aqui. Eu não posso garantir se eu vou estar vivo daqui 2 minutos, seja por causa de Covid ou por qualquer outra coisa. O que eu tenho é aqui e agora, e eu tenho dentro de mim. Mas eu tenho um espírito que me conduz para isso. Eu tenho um espírito que me serve de outros anjos, dos anjos que eu encontro no encontro de cada um, que pode ser meu amigo, meu familiar, meu filho, minha esposa, meu esposo, minha mãe, pode ser alguém na rua que eu nunca vi antes e fez uma gentileza para mim, que parece que naquele dia que estava terrível, aquilo era tudo que eu tinha. Pode ser a pessoa que eu menos gosto nessa vida, não vou falar que é a que eu mais não gosto, mas vamos dizer que é a que eu menos gosto nessa vida, e que num momento de dificuldade
que eu não esperava passar, foi ela que me ajudou. Então, são muitos anjos que a gente tem materialmente no nosso caminho para nos servir nesse deserto interior, mesmo nesse momento. Cada um tem suas angústias, dividam as angústias. Tem muitos anjos no nosso redor. Tenho muitas dúvidas em relação à escola, ao trabalho, a isso. Vamos dividir. Às vezes é nessa dúvida que surge o sucesso de alguém que consegue me ajudar. Então, contar com os anjos. Mas para contar com os anjos, eu tenho que saber que eu tenho anjos na minha vida e que eu posso e que eu devo confiar, né? Às vezes é o que eu falei para alguém que eu nunca falaria para ninguém e até hoje eu não sei por que eu falei aquilo para aquela pessoa. Mas aquela pessoa tinha um retorno, soube ouvir e trazer uma resposta que eu não tinha. Mas a gente também tem os anjos, né? São Miguel, São Micael, da coragem, São Gabriel, das mensagens de Deus, que anuncia para Maria o nascimento de Jesus, São Rafael, que é o arcanjo da cura da humanidade, né? É ele que é associado à medicina, porque ele tem o poder de tirar a venda dos olhos, né? Na lenda de Tobias é isso que a gente aprende. De tirar a venda dos olhos, de tirar o veneno do fígado e trazer a luz de novo para o conhecimento. Então, a gente tem os anjos materiais, a gente tem os anjos que a gente não enxerga. Mas no deserto, quando Jesus ficou lá e foi tentado por Satanás, pelo nosso diabo, o diabo significa aquele que divide, né? Diabolos, do grego, significa isso. É o que a gente tem visto. A pandemia é um ponto, as mortes pelo Covid são um ponto, mas e tudo que está causando a divisão, é a favor ou contra a volta às aulas, é a favor ou contra o presidente, é a favor ou contra a vacina, é a favor ou contra isso, é só um a favor ou contra, não tem o caminho do meio. Qual é o caminho do meio para a gente construir junto? Então, existe essa figura do diabo lá no deserto de Cristo, que está no nosso deserto de hoje mais do que nunca. Quando a gente fala na antroposofia, a gente fala de um lado do diabo, né, que é Kahneman, trazendo toda essa tecnologia, mas junto com essa tecnologia, esse materialismo, a nossa autossuficiência. Em quem eu acredito? Existe um espírito maior que me ajuda? Não, eu sou o homem, eu dou conta. Eu posso ficar sem máscara, eu posso me encontrar com quem eu quiser, eu domino o computador, eu sei fazer todas as coisas, nós temos toda a tecnologia agora. Não, nós temos tudo isso, mas nós não somos nada, né? Existe algo maior que nós nunca vamos conseguir construir. Esse mundo não surgiu do nada. Tudo isso do jeito que está não surgiu do nada. Então, é um dos lados que a gente fala na antroposofia do diabo, do Satanás. E quando a gente fala de Lúcifer, é muito isso da nossa vaidade, né? Da gente querer o brilho de tudo. Eu estou tão feliz, eu faço, eu aconteço. Ótimo, eu faço e eu aconteço pelo outro e tudo isso. E muitas vezes a gente quer reconhecimento mesmo. É bom, não é isso que é errado. Mas é encontrar um caminho de que eu sou muito legal, mas eu também tenho algumas coisas para eu olhar e me mudar. E aí, quando a gente fala do deserto, Cristo teve o jejum nesse deserto, a oração e a caridade. Então, como eu trabalho o jejum, a oração e a caridade no meu pensar, sentir e querer. Quando eu falo de jejum, e talvez essa seja uma atitude para uma quaresma geral, não só pensando nesses 40 dias, o que eu posso olhar para a minha vida nessa pandemia que eu estou fazendo fazendo por prazer, mas que acabou virando automatismo, virou fuga, e realmente o que eu posso fazer com consciência. Então, assim, eu posso fazer atividade física e devo, eu posso tomar a minha cervejinha se isso vai me trazer um prazer, eu posso comer uma barra de chocolate, assim, tudo são escolhas. Mas o que eu posso deixar de fazer tudo isso com consciência para dominar a minha vontade por um bem maior? Para me trazer consciência das minhas atitudes.
para eu não ter o prazer só por prazer, porque ele vai ser muito momentâneo, ele vai tirar a minha angústia naquela hora, mas daqui a pouco eu vou estar angustiado de novo, porque isso não acaba, e eu não posso ficar comendo uma barra de chocolate, uma lata de leite condensado o tempo inteiro, muitas vezes escondido da criança, para ela não aprender a fazer isso também. Se é um momento, nada contra jogar o futebol, por exemplo, é até bom, mas talvez num momento em que a transmissão esteja muito alta, eu possa descobrir prazer em outras atividades físicas. Eu possa descobrir numa caminhada, numa corrida, numa bicicleta, num vôlei, alguma coisa que eu não tenha tanto contato assim. Ou tudo bem, eu vou decidir pelo futebol, porque é só isso que eu gosto, é só isso que me dá prazer. Mas então eu vou ter que tomar certos cuidados para eu daí continuar protegendo os que eu amo, meu filho que vai para a escola e tudo isso. Então, trazer, quando a gente fala de jejum, é trazer consciência para a nossa vontade. O que eu posso escolher livremente, me abdicar de alguma coisa, ou me propor a fazer algo que não é do meu habitual, por exemplo, nossa, fazer uma caminhada de 30 minutos todo dia, só de pensar já canso. Então, o que eu posso fazer por vontade própria, deixar de fazer algo que me dê prazer ou fazer algo que eu sei que é necessário, mas que não me dá prazer nem estímulo, por vontade, por consciência. Para eu trabalhar a minha vontade, que está bem sumidinha nesse momento de esgotamento total da humanidade. Quando eu falo de oração, eu falo justamente de fortalecer o nosso pensar. Não precisa ser a oração, vou pegar alguma leitura e vou ler e fazer uma oração pronta, que todo mundo repete sem saber o que está fazendo. Mas é a minha conversa com esse mundo espiritual naquilo que eu acredito. Se eu acredito na meditação dos hindus, se eu acredito na leitura do evangelho, se eu acredito em simplesmente numa conversa com Deus, com o anjo, com o mundo espiritual, que eu acorde todo dia no meu melhor momento e fale, eu não sei o que eu tenho no dia de hoje, mas eu preciso contar com esse mundo espiritual para cuidar de mim e para poder cuidar de quem está na minha responsabilidade, na minha missão. E quando eu vou dormir, eu posso olhar para o meu dia inteiro por alguns minutinhos e falar o que eu fiz hoje que foi legal, o que eu não fiz e poderia ter feito, o que eu fiz e poderia ter feito diferente, sem julgamento, e falar, olha, nessa conversa com o mundo espiritual com quem eu acredito, eu gostaria nessa noite de sono de ter inspirações, de ter sabedoria, de ter coragem, para quando essa situação se me for apresentada de novo, eu conseguir agir de uma outra forma. E isso automaticamente me traz paz, porque o que já foi, eu não vou conseguir fazer de novo. Mas como eu posso pedir ajuda para quem é maior que a gente naquilo que eu não pude fazer? E assim eu fortaleço o meu pensar, eu trago clareza. Meu pensar eu fortaleço desse jeito, mas também prestando atenção em tudo que o mundo espiritual apresenta para a gente materialmente. Exercitar o meu paladar, eu vou comer, eu não comer automaticamente, mas eu senti o gosto da comida, eu senti o cheiro, eu vou tomar o banho, perceber a água caindo no meu corpo, porque às vezes o único momento na minha rotina maluca é o banho, mas eu posso sentir o cheiro do sabonete, eu posso sentir a água tocando o meu corpo, sensações, mundo espiritual, o mundo todo nosso chega para a gente pelo nosso neurosensorial, chega pela nossa visão, pelo nosso olfato, pelo nosso paladar, pelo nosso tato, pelo nosso ouvido, e a gente não está prestando atenção em mais nada disso, né? Então, procurar com consciência, com vontade, separar alguns minutinhos no dia para esse silêncio de perceber as situações que a gente vive. E quando eu falo na caridade, no amor, é essa possibilidade que a gente tem de ser o melhor que a gente pode ser para qualquer um, não só para quem a gente ama. Porque, às vezes, quando eu faço alguma coisa
eu dou o meu melhor, é muito fácil eu dar o meu melhor para quem eu amo. Às vezes, nem para quem eu amo, com o cansaço que a gente está conseguindo dar. A gente fica irritado, a gente fica cansado, a gente fica angustiado. Então, talvez eu precise voltar a dar o meu melhor agora, até para quem eu amo. E dar o meu melhor, ser caridoso, é olhar para o outro que está na minha frente, sabendo que ele também está passando por um momento difícil, como eu, como toda a humanidade, também tem suas dificuldades, também tem sua irritação. Às vezes, o outro que eu quero que seja o meu colo não vai ser o meu colo agora, é eu que vou ter que arrancar forças de onde eu não tenho para ser o colo do outro. E procurar saber onde eu posso mudar o meu jeito de pensar, ou abrir mão do que eu penso para ouvir o que o outro traz de pensamento. Não querer ter a razão de tudo, não querer ter o domínio de tudo, assim, a caridade não é só a caridade material. Quando a gente fala de dar esmola, não dar esmola, eu dou esmola quando eu dou só o que me sobra, mas o que está sobrando para mim hoje? Nada. Então, eu tenho que me dar o meu melhor mesmo, eu tenho que dar o meu inteiro para o outro. E aí, se eu conseguir fazer um pouquinho disso cada dia, nessa grande quaresma que a gente está vivendo desde que começou a pandemia, então acho que já não são mais 40 dias, são 40 anos mesmo do povo atravessando para uma outra terra, aí Cristo tem nessa passagem, ele sai do deserto quando João Batista é preso. E João Batista, ele encerra um ciclo na história das religiões do Antigo Testamento, justamente dessa espera, dessa preparação por algo que vem de fora, pela terra prometida, prontinha, milagrosa que vem. E não é mais assim. O que o Cristo fala quando ele sai do deserto, quando João Batista é preso, esse tempo já chegou, a mudança é agora. Esse tempo da terra prometida é agora, mas ela não vai vir pelos outros, vai vir pelo que a gente pode fazer. Nós podemos e devemos fazer uma terra prometida agora, pelo livre-arbítrio. A gente já teve a árvore do conhecimento, já teve um monte de erros e vai continuar tendo, porque nós somos humanos. Mas nós já sabemos que ter esse pensar, é claro, pensar com a verdade, esse sentir com o amor e esse agir com vontade dirigida, com a vontade autodominada, com a vontade dirigida para o bem, é a nossa possibilidade de fazer a terra prometida aqui agora. Não é mais algo mágico, está nas nossas mãos. Então, o que nós podemos fazer agora, enquanto seres humanos? Um pouquinho. Talvez eu não vou conseguir mudar nada lá fora sem eu olhar ali para mim, para dentro de mim mesmo. E talvez o que venha mesmo com essa pandemia, esse esgotamento total, é para que a gente possa olhar para tudo isso, né? A saúde nos traz muita alegria e a doença nos traz infinitas possibilidades de descobrir o que vem pela frente. Então, a gente tem que se descobrir primeiro agora, a gente tem que cuidar da gente que está tão cansado, tão dizimado por tudo isso e fazer escolhas no pensar, no sentir e no querer. Pequenas escolhas que para a gente no dia de hoje, diante de tanto esgotamento, são grandes escolhas, exigem grandes esforços. Então, eu acho que é isso. Não é fácil, mas é um caminho. Uau! Eu estou aqui, inclusive, agora, pensando em mudar um pouco o formato, Rê, porque o presente que você está dando hoje está sendo tão profundo que eu estou propenso a pedir para as pessoas que tenham perguntas que façam de maneira objetiva e que outras que tenham tragam, depois a gente te envie, mas que a gente tenha uma oportunidade hoje de devolver um pouquinho esse presente para você, fazendo uma fala, cada um aqui,
ainda que seja uma palavra, ainda que seja algo, né, para que não passe batido, para que a gente tenha esse encontro mesmo, né? Então, assim, começando pela Maura e pela Ívia, que estão inscritas para fazer pergunta, eu vou pedir, assim, só para que seja objetivo a pergunta e já emende essa fala de gratidão para você, que eu acho que é essencial para coroar esse dia de hoje, que está muito intenso, assim. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então, eu passo para a Maura, que pediu a palavra antes. Se possível, com a percepção. Oi, bom dia a todos. Minha pergunta é rápida, mas eu quero, antes da pergunta... Peraí. Eu quero agradecer realmente a fala da Renata, que realmente foi muito esclarecedora e muito importante para nós. Mas a minha pergunta é bem simples e bem rápida. É sobre o uso da máscara para as crianças bem pequenas, até 3, 4 anos, coisa assim. Então, o que ela pensa sobre isso e como que a gente deve agir na escola sobre isso? Por favor, muito obrigada pela palestra, foi muito importante. Bom, máscara, pela Organização Mundial da Saúde, pela Unicef, ela é recomendada acima de 6 anos, sendo que de 6 a 10 anos, sempre com supervisão. Abaixo de 6 anos, então, de 0 a 5 anos, ela não é recomendada. E de 0 a 2, de forma nenhuma. A menos que seja uma supervisão muito rigorosa pelo risco de asfixia da criança. No Brasil, nós temos muitas dificuldades culturais mesmo. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria não trouxe essa ideia de não usar máscara entre 2 e 5 anos, mas que as crianças sejam estimuladas grandemente, de uma maneira bem leve, através de brincadeiras, através do exemplo dos adultos, a usar máscara. A gente sabe que nessa faixa etária, a transmissão da criança para outra criança ou da criança para o adulto é menor e ela costuma ter, então, aquilo lá, a maioria das crianças serem assintomáticas. Mas existe transmissão nessa faixa de idade também. Então, se possível, a gente conseguir estimular o uso nessas crianças com supervisão do adulto. O que eu vejo como pediatra, as crianças que os pais usam e brincam com a criança com isso, vão ver a vovó, tem que pôr a máscara, vão pôr a máscara no bonequinho, no bichinho de pelúcia, vamos brincar de esconde-esconde com a máscara, trazem isso de uma forma lúdica, a própria criança vai sair de casa, põe a máscara e fica na escolinha, e fica em diversos lugares, fica no consultório comigo, de máscara, numa boa, bonitinho. As crianças que têm mais dificuldade podem ser dificuldades delas mesmas, às vezes o próprio tato, algumas crianças que têm alguma alteração no tato, às vezes vai sentir de uma forma diferente, mas principalmente a gente vê a dificuldade das crianças usarem quando elas não são estimuladas em casa. E às vezes os professores vão ter dificuldade por isso, porque as crianças não usam em casa. Se ela não usa, não fica, tira e põe toda hora, briga toda hora, esse uso vai ser pior do que o não uso, porque ela vai ter atitudes de colocar a mão na máscara toda hora, de tirar e pôr, de jogar no chão e pôr de novo, que não vão ser legais. Se tem alguma criança com alguma dificuldade de usar máscara ou alguma dificuldade pontual, por exemplo, um autismo, alguma coisa, é importante que o professor esteja de máscara. Se o professor se sentir mais seguro, ele pode usar o face shield, mas não necessariamente. Se o professor usa óculos, por exemplo, porque o face shield ele vai fazer uma proteção para os olhos, né? Então, se essa criança espirrar, tossir, ou se o professor tiver que ficar muito próximo no contato de fala, e aí ele não vai estar com o olho protegido, mas se não tivesse contato tão próximo, o fato do professor estar de máscara, ele já está seguro se a criança for uma criança com dificuldade de máscara até essa idade, depois dos 6 anos tem que usar.
Muito obrigada. A professora Ívia está com a mãozinha levantada. A Andréia falou que levantou sem querer. Olá, bom dia a todos. Para quem ainda não dei bom dia. Primeiramente, queria agradecer, Renata, muitíssimo obrigada por toda a sua fala. As minhas palavras são gratidão eterna por tudo que você trouxe. E a minha pergunta vem mais em relação a nós, adultos, né? Muito se tem falado agora sobre a utilização da máscara PFF2. E eu queria saber de você se é realmente uma maior proteção ou se as máscaras de pano realmente estão ultrapassadas, né? Se realmente têm protegido menos em relação às novas cepas e a sua opinião. Ívia, ainda não tenho uma certeza ainda para falar sobre se as máscaras não têm seguranças de pano. Não, eu acredito que elas têm mesmo uma segurança. A gente vê nitidamente no convívio fora do trabalho, então não estou falando de ambiente de saúde hospitalar em que a gente vai usar máscara cirúrgica, mas no convívio comunitário, em lugares de maior circulação de pessoas, mercado, encontros de família quando acontecem com máscara de tecido mesmo, reuniões, por exemplo, entre professores, entre equipe de trabalho administrativa, todos de máscara, que realmente tem uma diminuição da transmissão. Uma diminuição não é uma diminuição, é quase um não acontecer disseminação do SARS-CoV nessas comunidades. Então, por exemplo, a pessoa foi trabalhar, não sabia que estava com sintoma, pegou lá no fim de semana de alguém, no dia seguinte acordou com sintoma, não foi mais para a empresa e fez o teste e deu positivo. Ninguém mais na empresa pegou. E todos estavam trabalhando numa sala com máscara de tecido. Então, isso ainda protege. A PFF2 protege mais. Ela eu acho, ainda imprescindível nas situações em que eu vou ter realmente um aumento de exposição. Se o professor, por exemplo, se sentir mais seguro trabalhando com a PFF2, ele pode trabalhar. A PFF2 é uma máscara mais cara, mas ela tem uma durabilidade maior. Ela não pode ser lavada. A gente usa no serviço de saúde por até 12 horas seguidas, e aí a gente pode deixar ela ao sol, descansar aí 24, 48 horas, e depois retomar o uso. Não é o ideal no serviço de saúde. Se a gente for exposto a uma grande quantidade, por exemplo, se eu tiver que entubar um paciente positivo, eu vou ter que jogar essa máscara fora e buscar outra, mas na rotina eu posso reutilizá-la. Então, o professor poderia reutilizá-la por alguns dias, por exemplo, porque não tem essa grande exposição. Ela protege mais, mas não é imprescindível que seja ela. Nos serviços de saúde, ambulatorialmente, assim, estou trazendo isso só para você entender um pouquinho da proteção. Então, quando eu estou atendendo no consultório, quando eu estou atendendo no ambulatório, na rede pública, quando eu estou atendendo no pronto atendimento, eu continuo usando a máscara cirúrgica simples, que tem a proteção bem menor que a PFF2. Se eu vou atender em alguma ala COVID específica, que eu vou ter que ter um atendimento com um paciente ali que está entubado, que tem maior quantidade de secreção, aí é imprescindível que eu use a PFF2. De toda forma, é livre, né? Se a pessoa se sentir mais segura, porque realmente ela tem uma proteção maior, mesmo que a exposição dela seja baixa, ela pode usar. Não estou me sentindo segura para trabalhar com a máscara de pano. Tudo bem, trabalha com a outra máscara e tudo bem. Maravilha. Entendi, muito obrigada. A questão é que eu já tenho algumas dessas, né, PFF2, por ter visto, né, na internet, essa maior proteção.
E aí eu tinha até procurado em alguns lugares aqui em Bauru, eu encontrei por R$ 3 numa loja de material de construção. E eu tinha visto também que o tempo de descanso para reuso é de 7 dias, mas bom saber que então pode ser utilizada mais vezes, ainda mais na flor, né? Que sempre nós fazemos as atividades ao ar livre, com muita circulação de ar, e também pela questão de produção de lixo, assim, né? As máscaras cirúrgicas são jogadas fora a cada uso, né? E essa PFF2 tem a possibilidade de reutilização. Mas muito obrigada, Renata. Obrigado também você pela pergunta, viu, Ivy, querida? Ó, eu tenho aqui a Ana Iris e a Celina. Ana Iris veio no chat, pedir a palavra, e depois a Celina. Ana Iris está como vital aqui embaixo. Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutora. Na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida, é mais para agradecer e dizer que a calma na sua fala é impressionante. Até para passar informação técnica, simplicidade, calma. Parabéns, viu? Era isso e muito, muito obrigada. Bom fim de semana. Obrigada a Celina. todos nós. Celina. Aí acho que deu. Eu também quero agradecer, né, pelo encontro. Eu acho que isso que a gente está fazendo é o que mais nos alimenta, assim, né? Realmente eu percebi até uma calma maior, assim, no dia. A Maria Clara quer falar oi, gente. Fala aí. Oi, Maria Clara. Ela tá morrendo de saudade. E eu acho que é isso, assim, eu tenho percebido muito também, né, eu compartilhar um pouquinho, para quem não sabe, eu sou psicóloga, né, e eu senti muito isso que a doutora falou, a doutora Renata falou, né, sobre o espaço e o quanto que as pessoas estão necessitadas só da sensação, né. O ano passado eu estava fazendo a maior parte dos atendimentos online. E aí os meus pacientes falaram, olha, não dá mais. E eu percebi isso, realmente, o espaço cuidado, o espaço ali de sentir o silêncio, do quanto que revitaliza as pessoas, né? Quero agradecer imensamente a fala, ajudou muito, e gostei muito dessa ideia da quaresma, né? Dessa ideia da gente se preparar aí para um novo mundo que vai vir a ser, né? Quero agradecer a equipe da Flor também, né? O quanto que está todo mundo trabalhando, se empenhando. Eu acho que, assim, a gente é uma comunidade extremamente privilegiada, assim, né? Quando eu vejo o pessoal falando, não vou mandar para a escola, não sei o quê, eu sempre tento, né, pensar, bom, a gente vive uma outra realidade, graças a Deus, né? Tomara que daqui a um tempo isso seja possível para todas as pessoas. Mas é isso, o que eu quero colocar aqui é minha profunda gratidão, né, por todo mundo, por todos os professores, né, pelo Andrés, pelo Daniel, pelo grupo, pela equipe. E colocar aqui uma sugestão da gente sempre fazer um encontro, assim, né, porque eu acho que essa troca é o que diminui um pouco a nossa angústia, assim, né, de ver o rosto de todo mundo, de conversar, de trocar. Eu acho que é muito legal, muito bacana isso. Obrigada, gente. Quer ver? Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, lindona. Gente, está aberto a palavra para a gente fazer esse rápido giro de fechamento, que já são 11h10. Depois eu vou só fechar com o texto que eu abri. Eu quero falar um pouquinho, só também agradecer a Rê, agora em meu nome, Andresa,
Eu estou, assim, muito emocionada, não vou conseguir falar muito, mas eu entendo muito o movimento do universo, né? Isso veio como um presente para mim. Eu estava precisando muito ouvir tudo que você falou. Como disse o Dani, você está iluminada hoje. E eu agradeço muito, muito mesmo, Rê. Muito obrigada, viu, querida? Oiê. Desculpa. Posso falar? Não. Pode falar. Não, eu só quero também agradecer. Concordo muito com o Dani, com a Andresa. A fala que mais me tocou, eu acho que era a que eu mais precisava ouvir. Todas as falas, na verdade, em relação à Quaresma foram, assim, de uma iluminação, nem sei descrever, mas também o que mais tocou foi aquela fala do pássaro, que confia no voo e não no galho. Porque eu acho que eu e muita gente está buscando a segurança no ambiente, no entorno. A segurança, a confiança, melhor dizer até, né, do que a segurança. Está buscando realmente essa confiança no entorno. E eu precisava mesmo ouvir isso hoje, de buscar isso em mim e não fora. Eu agradeço muito. Só para vocês saberem, a Amanda está com o Henrique, né? Hoje o Henrique faz 14 dias de Covid. Ele está isolado 14 dias, deu uma sofrida danada aí, pegou legal, mas está saindo bem, então a gente está comemorando, né? E acho que esse presente hoje vem para coroar, né, Amanda? Demais, demais. Agradeço muito ter ficado aqui, inclusive. Verei. Bom, eu queria agradecer aí o Daniel e a Andresa por organizarem essa conversa, que foi maravilhosa. Nossa, eu fiquei emocionada. A gente achou, né, que ia ser um papo mais, assim, só de doença, e no final foi muito de vida, né, de humanidade. E muito grata, estou feliz que está gravando, porque eu já quero ver de novo. Obrigada, doutora Renata, foi muito bom, viu? Aberto, gente. Eu acho que a Vina fez uma pergunta no chat. Eu não vi a pergunta, se alguém puder ler para mim. Ela só pergunta se a máscara PFF2, se ela não tem o selo do Inmetro e só o selo da Anvisa, ela é segura da mesma forma? Você tem essa informação? Da Anvisa, a gente sempre usa quando tem o selo dela, né? O Inmetro, ele garante que ela foi testada. Assim, eu não sei, na verdade, eu nunca prestei atenção nas máscaras sem o selo, se não tinha o selo do Inmetro, então eu vou ficar devendo essa. Mas eu confio, as que a gente usa, normalmente a gente procura as que são avaliadas e liberadas pela Anvisa. Se tem o selo do Inmetro, melhor ainda, né? Porque foi testado. Eu não sei dizer se não tiver, isso tem implicações. Uhum. Obrigada, Rê. Ismael quer falar? É complicado falar, mas nessa semana eu ouvi o vírus, ele veio novo e continua novo. E tem tanta coisa para a gente aprender, né? Tem tanta coisa para a gente viver, vivenciar, sei lá. E ultimamente eu tenho agradecido. E ontem à noite
como eu sempre faço, talvez poucas pessoas façam isso hoje, eu estava olhando as estrelas. Desculpe, Renata, mas hoje, para uma pessoa que sai de dentro do furacão e vem nos confortar, eu consegui entender o que eu não entendia nas estrelas. Acredito, Renato, que enquanto você dorme, a ação das estrelas é que te nutre. Não só você, mas tantas e tantas pessoas que estão hoje arriscando a vida para salvar vidas e que a Quaresma de Jesus Cristo seja sempre o exemplo para você. Muito obrigado, desculpe. Mas é isso. Muito obrigado. Bom, temos alguns agradecimentos aqui no chat da Andréia. Hoje eu tomei a liberdade de convidar a Maura e a Andréia, que são da Escola Florescer, lá de Botucatu, certo? São professoras, assim, a Andréia já foi professora da Etiara, a Maura também há muitas décadas, e hoje elas têm um jardim muito redondinho, estão passando também por uma situação complicada lá em Botucatu, né? Agora que elas conseguiram abrir também, e numa paranoia danada, né? Não pode ter nenhum brinquedo, nenhum pano, nada na sala, a sala está seca, não pode ter quadro. E a Andréia foi uma das que aqui no chat agradeceu imensamente a você, Rê. E a Maura também agradeceu. E acho que com esses agradecimentos a gente encerra. Quero dizer em nome da Flor que foi muito especial, né? Sempre é especial com você, e hoje foi muito especial. Eu brinquei aqui no chat, no privado, para a Andresa mesmo, falei que hoje a Rita está iluminada, né? Mas agora ele diz, antes de eu fechar, pediu a palavra, e não tem como não passar para ela, porque ela também é uma entusiasta, como nós todos aqui somos, né? Tá com você, então, Diva. E depois a Fernanda aqui do lado. Na verdade, não vai parar aqui comigo, não. Que bom. Ai, gente, na verdade, né, eu só também levantei a mão aqui para agradecer. Eu tenho vivido uma loucura no trabalho, acorda cedo e ou leva as crianças para a escola, ou fica, né, por aqui em Lençóis mesmo. E assim, eu acho que esses momentos, desculpa também, estou emocionada, realmente foi muito linda a palestra, né, as palavras da doutora, mas esses momentos, né, como já falaram aqui, que é bom a gente se encontrar, porque alimenta a nossa alma, a gente às vezes vai ficando distante de nós mesmos, e do que realmente a gente precisa, né, olhar e reconhecer e viver. Então, né, tudo foi muito importante que foi dito, e agradeço muito. Cheguei a me arrepiar várias vezes enquanto ela falava, então realmente tocou meu coração, tocou minha alma, e eu estava precisando também ouvir muito das coisas que ela falou. Então, doutora, muito obrigada. Agradeço muito, foi um presente de Deus estar aqui nesse momento, participando dessa reunião. Obrigada, gente, desculpa. Fer, pode falar, querida.
Bom dia a todos, né? Obrigada, doutora Renata. Eu também vim aqui para agradecer por tudo, por todas as palavras, por tudo que você trouxe para nós hoje. Eu também me tocou profundamente, eu acho que assim como todos. Gratidão do fundo do meu coração. Hoje, para mim, durante a fala, você falou dos anjos que estavam, né, acompanhando, anjos materiais, espirituais. Hoje, para mim, você foi o meu anjo material por tudo que você trouxe. E eu agradeço. Agradeço muito. Muito obrigada. Bom, então acho que eu vou encaminhar para o final agora mesmo. E aí vou pedir para Rê, então, mais um pedido. A gente está super abusando mesmo hoje. Eu não vou fazer a leitura do aforismo que eu tinha separado, mas vou pedir para ela repetir a frase do pássaro. Então, só para agradecer toda a fala de vocês também, porque, na verdade, vocês ouviram, né? E se não tivessem ouvido, também não ia ter adiantado nada do que eu falei. Então, é o outro lado. Um pássaro nunca teme que o galho se quebre, porque sua confiança está em suas próprias asas. Da Elis Bussanello. Bom dia a todos, bom fim de semana. Bom dia, Rê, brigadão de novo, fique com Deus. Bom dia, gente, bom fim de semana para todo mundo. Segunda nos vemos. Muito obrigada. Bom dia, gente, obrigado. Beijos, bom fim de semana. Obrigada e bom fim de semana a todos. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada. Final de semana, foi lindo. Obrigada, bom fim de semana a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, muito obrigada. De novo. Tchau, gente. Tchau, gente. Gratidão.